Foi. Segundo a lei da termodinâmica, temos como objetivo de aprendizagem classificar os processos reversíveis e irreversíveis, comparar as definições dos enunciados de Clausius e Planck, né, Kelvin Planck, exemplificar como funciona uma máquina térmica, mostrar como é calculado o rendimento da máquina térmica e resolver exercícios. Perfeito? Os conteúdos significativos que temos são calor, temperatura, trabalho termodinâmico e rendimento de máquina térmica. O que a gente precisa ter de conteúdo para trabalhar bem a segunda lei da termodinâmica. Pessoal, existem processos que são processos reversíveis e irreversíveis. Imagina o seguinte, imagina alguém que pula de um trampolim, de uma piscina, pula e atinge a água. Então, essa pessoa tem uma energia potencial gravitacional armazenada. À medida que desce, ela vai sendo convertida em energia cinética. Quando chega à água, né, parte dessa energia é transformada em energia sonora e também calor, né? E depois ele afunda um pouco e o impulso faz ele voltar e você tem uma dissipação da energia, né? Conforme a primeira lei, a energia no início é igual a energia no fim. Perfeito. Ele pode sair do trampolim e cair, mas na vida real ele não consegue reorganizar a energia térmica, a energia sonora, tá certo? A energia cinética e voltar para o ponto de energia potencial, transformar esse processo reversível. É possível fazendo uma gravação, você observar alguém pulando, depois volta o vídeo e essa pessoa sobe novamente. Uma cena que, ao ver, a gente percebe que é um absurdo, mas não viola a primeira lei da termodinâmica, que está relacionada à conservação da energia. Então, a segunda lei, ela vem abordar situações em que você não consegue ter processos reversíveis. Então, a reversibilidade, né, existem fenômenos que, quando você observa esses eventos, ocorre numa ordem direta ou inversa. Você não sabe dizer o que ocorreu antes ou depois. Por exemplo, quando eu filmo um pêndulo, né? É um processo reversível. O ato de eu jogar basquete, eu ficar batendo a bola do basquete. Se eu tiro uma foto da bola no ar entre o chão e minha mão, eu não tenho como saber se a bola está subindo ou descendo, porque é um processo plenamente reversível. Agora, processos irreversíveis é o que a gente tem na natureza, né? Você percebe uma semente brotar, florescer e terminar e acabar, né? Você percebe um animal nasce e depois se decompõe. Você ter uma foto, você sabe qual é a sequência daquilo, né? Dos fatos que ocorreram. Então, na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são fenômenos irreversíveis. A natureza, ela só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Alberto Gaspar, físico. Então, a segunda lei da termodinâmica, a gente fala que ela também traz embutida a seta do tempo, né? Porque tem um tópico que depois eu posso montar uma aula para vocês sobre a entropia, a medida do grau de desordem de um sistema, mas em processos irreversíveis, você não consegue fazer a transformação de energia para voltar à situação anterior, né? A plantinha ela não fica morta, depois floresce, depois volta a germinar. Não, ela germina, floresce, depois termina seu ciclo aqui. Um copo com água gelada, 10 graus Celsius, colocado sobre a mesa, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius,
ele espontaneamente receberá sempre calor do ambiente, elevando sua temperatura, nunca o contrário, né? Os processos espontâneos. E esses processos espontâneos estão ligados justamente à segunda lei da termodinâmica. Claus Clausius fez um enunciado que foi o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura maior, mais alta. Então, se eu tenho um corpo como um copo d'água a 10 graus Celsius e o ambiente é 25, o calor não vai fluir do copo para o ambiente, mas do ambiente para o copo, de forma espontânea. Professor, é possível ter fluxo de calor do corpo mais frio para o corpo mais quente? É possível, desde que seja realizado um trabalho, o que é feito com refrigeradores, mas tem que ter um motor lá realizando o trabalho, mas espontaneamente não é possível. Tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para mais baixa e que para que o fluxo seja inverso é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre esse sistema. Foi o que nós já falamos e exemplificamos. Tá aqui. Os fenômenos naturais são irreversíveis. Por quê? Porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Conforme Kelvin Planck, nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-la integralmente em trabalho. Sempre vai ter uma parte de calor que vai ser liberada para uma fonte fria, né? Este enunciado ele tem uma implicação. A implicação é que não vai ser possível que um dispositivo térmico tenha 100% de rendimento. Ou seja, por menor que seja, sempre vai ter uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Sempre você vai ter uma perda de energia. Na mecânica, quando a gente pensa isso, né, a gente pensa a questão do atrito. É impossível você evitar os efeitos do atrito, por maior que seja a, a questão de você diminuir os efeitos, por maior que seja o polimento das peças, mas sempre vai haver um atrito, né? Então, a gente tem o seguinte esquema, né? Primeiro que é impossível, certo? É impossível converter em um ciclo todo o calor do trabalho útil. Os ciclos, como isso não é possível, eles não são 100% eficientes. Sempre vai existir algumas imperfeições devido à irreversibilidade, certo? E cada máquina térmica deve desperdiçar alguma energia transferindo-a para um reservatório de baixa temperatura, a fim de completar o ciclo, mesmo sob condições ideais. Então, você ter um ciclo em que tenha 100% de rendimento, ter o calor é totalmente liberado para realizar um trabalho, fazer uma máquina se movimentar, isso não ocorre, né? O que nós temos na realidade o calor realiza trabalho e parte do trabalho é perdido para a fonte fria, né? Você tem uma parte de calor liberada, né? Uma perda de energia aqui no cilindro, né? As máquinas térmicas, elas tiveram um papel importantíssimo para a revolução industrial, né? Isso foi largamente usado na indústria por volta do século XVIII. Na forma mais primitiva, era usado o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que por sua vez movimentava um eixo que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Então você tem, por exemplo, aqui uma locomotiva de vapor, né? Todo dispositivo
que, operando em ciclos, retira calor de uma fonte quente, realiza trabalho e cede o restante de calor para uma fonte fria. Então, nós temos o seguinte esquema para as máquinas térmicas. Tá aqui. Então, as máquinas térmicas são sistemas que realizam conversão de calor ou energia térmica em trabalho mecânico. Então, a gente vai ter uma fonte quente que vai fornecer calor à máquina. A máquina vai realizar um trabalho e uma parte dessa energia fornecida vai para a fonte fria, vai ser perdida. Então, aqui o trabalho vai ser a diferença do que entrou menos o que saiu, né? Então, o trabalho seria Q1 seria o calor associado à fonte quente, menos Q2, o calor associado à fonte fria. Então, estou usando para trabalho a letra W, e no inglês o trabalho é o work, né? É com W. Então, o trabalho vai ser a quantidade de calor da fonte quente, Q1, menos a quantidade de calor cedida à fonte fria, Q2. Então, máquinas térmicas, né? A gente tem como características para as máquinas térmicas as seguintes. Elas recebem calor de uma fonte de alta temperatura. Pode ser, por exemplo, energia solar, forno a óleo, um reator nuclear, uma termoelétrica. Elas convertem parte desse calor em trabalho, geralmente girando um eixo, e rejeitam o calor remanescente em um sumidouro de calor, temperaturas baixas, seria atmosferas, rios, etc. E operam em ciclos. Então, exemplo de máquina térmica, o barco a vapor, o motor a gasolina, as turbinas a querosene, uma usina termonuclear também funciona como uma máquina térmica. Então, a gente vai tentar agora identificar na máquina térmica a fonte quente, o trabalho e a fonte fria, certo? A fonte quente, o trabalho e a fonte fria. Então, a fonte quente é o que fornece calor, né? É o que fornece calor. Então, a fonte quente aqui corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira fazendo a mesma vaporizar. A fonte fria, certo? Você tem um trabalho realizado, né? Corresponde justamente ao movimento do pistão, e a fonte fria vai ser essa abertura aqui, né, da válvula. Com a abertura da válvula, água fria liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, que é o resfriamento. Você não vai aquecê-la infinitamente também, né? Então você tem um esquema aqui: fonte quente, trabalho realizado, movimento do pistão, e fonte fria, que é a abertura dessa válvula, tá certo? Onde a água fria é liberada para dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, o vapor resfriar. O rendimento. O rendimento da máquina térmica é calculado da seguinte forma, certo? É o percentual de calor transformado em trabalho. Vou dar um exemplo prático. Se a minha prova vale 10, você tira 9, o total era 10. Então você acertou 90%. O valor máximo seria qual? 100%. O valor máximo na minha prova seria você ter a prova valendo 10 e você obter 10. Então, seu rendimento foi 100%, que equivale a 1, a rendimento 1. Só que na máquina térmica, ocorre que o rendimento nunca vai ser 100%, porque vou ter sempre uma fração de energia desperdiçada para a fonte fria, perdida para a fonte fria, né? Então, o rendimento vai ser menor que 100%. E o rendimento térmico é calculado, aqui o rendimento é igual ao trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente absorvida da fonte quente, Q1. Ou seja, o rendimento vai ser igual. Como o trabalho é Q1 menos Q2, aqui fica Q1 menos Q2, a dividir aqui Q1 por Q1 é 1, aí menos
Q2 sobre Q1. Rendimento é igual a 1 menos a razão do calor rejeitado para a fonte fria pelo calor absorvido da fonte quente. Então, a forma de calcular rendimento a partir das quantidades de calor. Então, a gente percebe que o rendimento 100% 1, para isso aqui ser 1, 100%, o Q2 sobre Q1, isso aqui precisaria ser zero, onde está Q2 ser zero, mas contraria a segunda lei da termodinâmica, o Q2 zero, porque é necessário que uma parte de energia seja lançada na fonte fria, né? Então, contraria. É impossível você atingir 100% de eficiência de uma máquina térmica. Vamos fazer um exercício. Exercício 1. A figura representa o esquema do funcionamento de uma máquina a vapor que se assemelha à de Watt. Explique as etapas correspondentes à transformação, a transformações sofridas pelo vapor. Identifique as fontes quente, fria e a etapa de realização de trabalho nessa máquina, o que significa Q1, Q2 e W. Então vamos lá. Então aqui nós temos a representação aqui. A gente percebe que a fonte quente é onde o sistema aqui recebe calor, absorve calor, então seria essa chama. O trabalho seria o movimento do pistão aqui no cilindro e a fonte fria ocorreria aqui na abertura da válvula, né, onde o vapor seria resfriado e condensaria, né? Então, no ponto 1, a gente tem com a válvula A aberta e B fechada, o vapor, sob pressão, penetra o cilindro, empurra o pistão para cima, fazendo a roda girar. Ao aproximar do topo, a válvula A se fecha. Aí no ponto 2, a válvula B é aberta de modo a permitir que o vapor passe para o condensador. Cole junto ali, depois eu corrigi o slide. No terceiro ponto, o condensador é resfriado pela água que cai sobre ele. O vapor é então condensado e abandona o condensador pela saída mostrada na figura. E no quarto, aqui, o vapor, ao deixar o cilindro, provoca uma redução na pressão em seu interior. A pressão atmosférica empurra então o pistão para baixo, dando continuidade ao giro da roda. Quando esse êmbolo atinge a base do cilindro, a válvula B é fechada e a válvula A é aberta, reiniciando o ciclo. Então, quando a válvula A abre, tá certo? O pistão... Primeiro, quando a válvula A abre, a B fecha, né? E o vapor vai penetrar nesse cilindro aqui, empurrando o pistão para cima, fazendo a roda aqui girar. Aí quando chega no topo, né, a válvula B é aberta, né, para permitir que esse vapor passe para o condensador. Aí no condensador ocorre o resfriamento, né? Aí o vapor deixa esse cilindro, reduzindo a pressão, fazendo ele descer, né? A pressão atmosférica empurra para baixo. E quando o êmbolo atinge a base aqui do cilindro, quando o êmbolo atinge a base do cilindro, a válvula B é fechada e a válvula A é aberta, fazendo o pistão subir novamente. Então, nós temos o item A. No item B, a gente tem aqui a fonte quente, onde é absorvido calor. A gente tem aqui a fonte fria, onde é liberado vapor, né, onde ocorre a condensação. E o trabalho realizado aqui, o movimento de vai e vem do pistão. Exercício 2. Uma máquina térmica funciona recebendo em cada ciclo da substância trabalhante 200 calorias da fonte quente e rejeitando 160 calorias da fonte fria. Supondo que a máquina realize os ciclos com a frequência de 8 Hz, determine. 8 Hz é a unidade de frequência. 8 Hz significa 8 ciclos por segundo.
O trabalho útil obtido dessa máquina em cada ciclo, aí ele pede para adotar uma caloria igual a 4,18 joules. O trabalho é simples calcular, né? Vai ser a quantidade de calor da fonte quente, 200, menos a quantidade de calor da fonte fria, 160. 200 menos 160 daria 40 calorias. É o trabalho. Como ele quer em joule, multiplicaria 40 por 4,18. Aí B o rendimento e C a potência útil. Então vamos por partes. Então no item A, o trabalho Q1 menos Q2, 200 menos 160, corresponde a 40 calorias. Aí como eu falei, 40 multiplicado pelo fator de conversão, uma caloria é 4,18 joules. Então o trabalho seria 167,2 joules. O rendimento seria o trabalho sobre Q1, né? O rendimento seria trabalho sobre Q1. Então aqui vai ficar 40, o trabalho caloria sobre 200, que seria 0,2, que é igual a 20%, corresponde a 20%. Professor, precisa transformar para joule? Olha, não precisa, porque se eu fosse transformar para joule, eu teria que multiplicar o 40 por 4,18 e o 200 por 4,18. Aí ia ficar 4,18 em cima e embaixo aí iria cortar, iria dividir, né? Então, nessa conta aqui não precisa fazer, né? Você vai direto aqui. Na C, ele quer saber a potência. Pessoal, a potência é a quantidade, certo? A frequência é 8 Hz, são 8 ciclos por segundo, né? A potência, ela está relacionada à quantidade de joules, certo? A quantidade de joules despendidos, gastos por segundo. Então, como o ciclo é de 8 Hz, então o trabalho total vai ser 8 vezes a quantidade de trabalho feito em um ciclo, em um segundo. Então, 8, certo? E um ciclo, em um segundo, foi feito um trabalho de 167,2 joules. Então, multiplicando aqui 8 por 167,2, ficamos com 1.337,6, certo? Joules. Então, a potência é o trabalho sobre o tempo. Então, em um segundo, ficaria 1.337,6 watts, né? Sendo a frequência igual a 8 Hz, a continha seria feita dessa forma aqui. Exercício 3. Em uma máquina térmica são fornecidos 3 kJ de calor pela fonte quente para o início do ciclo de 780 joules passando para a fonte fria. Qual o trabalho realizado pela máquina se considerarmos que toda energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho? Qual é o trabalho realizado pela máquina se considerarmos que toda a energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho? E B, qual é o rendimento da máquina térmica? Ora, tem que fazer uma pequena conversão, porque 3 kJ são 3.000 joules, né? 3 kJ corresponde a 3.000 joules. Então, o trabalho Q1 menos Q2, 3.000 joules menos 780 dá 2.220 joules. 2.220 joules do trabalho. E o rendimento vai ser o trabalho sobre Q1. Rendimento 2.220 sobre 3.000. Então vai ficar 0,74. Quando eu multiplico por 100, fica 74%, certo? 74%. Bem, por hoje